Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 29 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira vamos de fato entrar pelas páginas do Êxodo, o relacionamento de Deus com o seu povo. E hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 1, do versículo 1 até o 22, com o tema O Propósito de Deus. Eu quero já ler o texto aqui que vai ser base, e como eu sempre digo, esse texto pode muito bem resumir o capítulo 1 de Êxodo, que é o versículo 20 até o 21, 20 e 21 do capítulo 1. Então, Êxodo 1, 20 e 21, que diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras, o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Bom, o capítulo de abertura estabelece o cenário para o êxodo de Israel. O que nós já vamos começar a perceber aqui é como estava o Egito, como estava a nação, onde agora o povo de Deus, Israel, o povo do pacto, habitava, tanto do aspecto social como no aspecto político e assim por diante. Então o que eu vou fazer inicialmente aqui é um panorama geral desse primeiro capítulo, e aí depois a gente vem pensando aqui em algumas implicações. Bom, primeira coisa, o autor ele faz aqui, Moisés, faz um resumo da chegada de Israel ao Egito. Do versículo 1 até o versículo 7, ele vai tratar disso, ele vai lembrar ali como os israelitas chegaram no Egito, quantas pessoas tinham quando eles chegaram, 70 pessoas, José já estava no Egito, enfim, ele vai fazer ali uma espécie de recapitulação, um flashback, uma tentativa ali de mostrar o cenário em que se deu a entrada do povo de Israel no Egito. A partir do versículo 8, ele então vai narrar as mudanças políticas e como essas mudanças políticas trouxeram dificuldades para o povo de Deus. Versículo 8 a 10, o versículo 8 é famoso. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Então, ele vai dizer que esse novo faraó, esse novo rei que sobe ao trono, não tinha qualquer relação mais com José. José já havia morrido há alguns anos e tudo mais. Tem alguns meandros históricos aqui sobre o que provavelmente trouxe toda essa resistência dos egípcios aos hebreus, mas a gente não consegue saber ao certo porque exatamente o texto não relata isso. Alguns vão dizer que Israel, os israelitas apoiaram uma rebelião contra o faraó, mas tudo isso aí são possibilidades históricas, não está relacionado aqui ao texto bíblico. Esse faraó que subiu ao trono e não sabia absolutamente nada sobre José, ele faz uma análise política da situação dos israelitas e chega à conclusão de que eles são um problema. E a partir daí, ele então inicia uma guerra que ele não vai conseguir vencer. Que guerra é essa? Tentar impedir os propósitos de Deus. Olha aí o versículo 10, essa aqui é a conclusão da análise política feita pelo faraó. Versículo 10, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Eles estavam também com medo ali, não só de encontrar dentro de casa alguns inimigos, mas também perder a mão de obra dos hebreus. Então, o que ele faz? Depois de analisar a situação, lança ali a sua guerra contra os hebreus, guerra essa que ele não vai conseguir vencer. Mas além dessa guerra, e para tentar já começar a estabelecer aqui os primeiros passos dessa guerra, ele lança um extenso programa de opressão do versículo 11 até o versículo 14,
Para resumir, ele lança um programa de escravidão forte, construção de tijolos, de barro e tudo mais. Além disso, ele também, o faraó também, propõe ali que, e aí a gente entra já no próximo ponto, primeiro esse ponto da opressão e depois, junto com essa opressão, esse trabalho forçado, ele ordena que todos os homens nascidos devem ser mortos. Versículo 15 e 16. O rei do Egito ordena às parteiras dos hebreus, que chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Então, o que ele faz? Dentro do seu programa de opressão, desse grande programa de opressão, ele inclui ali a morte dos filhos masculinos, dos homens nascidos entre os hebreus. As parteiras desobedecem às ordens recebidas e Deus as abençoa, que é parte aqui do versículo que a gente leu, né? O versículo 20, 21. A ideia aqui é a primeira, não sei se é a primeira, mas um relato de desobediência civil quando a obediência às ordens do governo afrontam diretamente as ordens de Deus. Então, o que aconteceu aqui é que entre obedecer às ordens de Deus e obedecer às ordens dos homens, as parteiras escolheram bem, escolheram obedecer às ordens de Deus e preservar os filhos homens dos hebreus, preservar os filhos homens de Israel. E aí essa situação aqui vai se desdobrando, o faraó chama as parteiras para responder sobre o que elas estavam fazendo, enfim, todo esse cenário de morte. Como o faraó não obteve êxito ao mandar matar os filhos homens dos hebreus, ele então lança agora uma lei governamental, né, o braço do Estado. A sua última cartada foi então o infanticídio patrocinado pelo Estado. Olha como que o capítulo 1 de Êxodo termina. De fato, pavoroso. Versículo 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Como as parteiras não obedeceram, agora ele lança uma lei para todo o Estado, dizendo: olha, ordenou ao seu povo, lancem no Nilo todos os homens. Um infanticídio patrocinado pelo Estado. Fazendo aqui um pequeno parêntese, né? Tem muitos cristãos que apoiam as leis sanitárias de saúde pública em defesa das mulheres. Muitos cristãos apoiam, muitos não, né? Mas alguns mais desavisados aprovam o assassinato no ventre de crianças, né? As pessoas chamam de aborto, né? Mas não é aborto, é assassinato, infanticídio de crianças no ventre de suas mães. Muito parecido com o que Faraó fez aqui. É um modus operandi das trevas. Infelizmente, algumas pessoas estão apoiando isso, aceitando isso e, em alguns casos, até incentivando isso. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Bom, fechando esse parêntese aqui, vamos pensar em algumas implicações deste texto. A primeira implicação aqui, ou primeira aplicação desse texto para todos nós, é que Deus, ele cuida especialmente do povo do pacto por causa dos seus propósitos. Então, o que a gente vai ver aqui é que Deus tem os seus próprios planos, e como os planos de Deus incluem o povo do pacto, o povo de Israel, Deus então cuida desse povo por causa dos seus grandes propósitos, que nós sabemos, no final, é a sua própria glória. Olha só, para você ter uma ideia de como Deus cuida do povo do pacto por causa dos seus propósitos. O Filho de Deus foi morto em cuidado do povo do pacto. Então, nós temos um exemplo de como Deus cuida do povo do pacto, como Deus cuida do povo da aliança, a ponto de enviar o seu Filho para morrer, né, pelo povo do pacto em cumprimento dos seus propósitos. Então, o que a gente tem que perceber aqui
é que os planos e os propósitos de Deus, que no final é a sua própria glória, passa por um cuidado especial de Deus. E nós não podemos nunca tirar os nossos olhos disso, porque não podemos duvidar do cuidado de Deus para com o povo do pacto em cumprimento aos seus propósitos. A segunda implicação é que as forças das trevas têm os seus próprios meios de tentar impedir os planos de Deus. No caso aqui, Faraó lançou várias tentativas de tentar impedir que os planos de Deus aconteçam. Mas, irmãos, a confiança que os crentes têm não é na sua própria capacidade. Então, como vamos nos livrar, pastor, dos grandes planos das trevas aí para impedir o propósito de Deus? Irmãos, nós temos que confiar pela fé na palavra de Deus, que diz que Deus ele vai trabalhar contra essas forças do mal. Nós, enquanto cristãos, temos que manter a nossa fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua palavra, fidelidade a Deus em oração e continuar confiando que o Senhor, o próprio Senhor, vai lidar com essas forças das trevas. Irmãos, isso não é novo. O próprio Senhor Jesus também teve que lidar com os demônios para libertar o povo de Deus. Sejam ali os demônios realmente, de fato, né, as opressões demoníacas ali, quando Satanás realmente tomava até o corpo das outras pessoas, né, a possessão demoníaca, até mesmo pessoas debaixo da influência de Satanás, ali os fariseus, os políticos da época, até mesmo alguns dos seus discípulos em alguns momentos, lembra de Pedro, né? Enfim, o próprio Senhor Jesus teve que lidar com estes demônios. Então a gente precisa entender que forças espirituais, elas tentam impedir os planos de Deus. Aqui a gente precisa só tomar um cuidado para a gente não tentar espiritualizar tudo, para a gente não tentar ficar criando uma pseudo-guerra espiritual que não existe. O que existe é a tentativa de Satanás e, obviamente, o Senhor lida com isso de maneira muito tranquila, porque Satanás não tem qualquer poder de impedir nenhum dos planos de Deus. Na verdade, Satanás, ele, como dizia Lutero, ele está preso nas correntes de Deus, ou seja, Deus está ali segurando ele de maneira muito tranquila, e essa deve ser a confiança dos crentes. A nossa confiança não está na nossa capacidade de fazer batalha espiritual, mas pelo contrário, está no poder de Deus de lidar e também de restringir as ações demoníacas. Mas as forças do mal, elas estão aí, a gente precisa saber disso. E a terceira implicação é que o cuidado de Deus está presente, mesmo em situações adversas. Então, olha só, Deus não poderia simplesmente chegar aqui, quando o faraó sobe lá no trono e começa a oprimir o povo de Israel, Deus poderia simplesmente chegar ali com o seu braço forte e tirar a nação de Israel dali de uma maneira muito tranquila e natural, mas Deus não faz isso. Deus, ele vai tirar Israel em meio à situação adversa. E isso pode parecer estranho para você, mas mesmo na crucificação do glorioso Filho de Deus, nós vemos Deus cuidando, né, nessa situação, a situação mais adversa que a humanidade enfrenta, que é a morte do Filho de Deus que veio como resposta à maldição do pecado, né, talvez o segundo grande evento terrível para a humanidade, que é a queda. Mas esses dois eventos aí, especialmente a crucificação do Senhor, nós vamos perceber o cuidado de Deus mesmo nessas situações adversas. Então, essa confiança pela fé que temos que ter, que Deus está presente, cuidando do seu povo, mesmo em situações adversas. Moral da história, já para a gente passar para a conclusão, espécie que de resumo, o livro do Êxodo abre suas páginas com um apontamento positivo. Deus está cumprindo seus propósitos. Aqui, o livro do Êxodo já abre as suas primeiras páginas com uma nota muito clara de que
temos um Deus cuidadoso, um Deus que está envolvido aqui com a sua criação, está envolvido no cuidado do seu povo. Essa é a primeira nota aqui do Êxodo, né? O primeiro detalhe aqui, o primeiro grande sinal de Deus aqui. Deus está cumprindo os seus propósitos. E aí, o desafio do Léo, aqui é a minha aplicação derradeira, né? Sempre gosto de fazer uma aplicação final aqui. O tema hoje é os propósitos de Deus, o cuidado de Deus mesmo em situações adversas, como forças demoníacas trabalham contra o povo de Deus e também que Deus está especialmente envolvido no cuidado do seu povo. A minha pergunta para você é, o que você está esperando? Talvez você está assistindo aqui ao vivo ou você está assistindo essa gravação e você está ali mancando, né? Você está ali claudicando, você está, sabe, sem saber se decide ou não, esperando alguma coisa, será que eu vou, será que eu não vou? Faça isso hoje, decida-se por Cristo, decida-se a fazer parte do povo da aliança, nos moldes do povo da aliança, não do seu jeito. Não, pastor, eu já faço parte, mas não é do seu jeito. Como a Bíblia prescreve, de que maneira a Bíblia prescreve a aliança de Deus com seu povo. Então, faça isso hoje, pare de enrolação, é o momento agora, a libertação está aí e você precisa urgentemente decidir por Cristo. E se você já fez isso, se você faz parte do povo da aliança, do povo do pacto, a minha questão aqui para você é, por que você está tão abatido, né? Por quê? Não fique abatido. O Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que cumpre seus propósitos, o Deus que cuida do seu povo, você está em aliança com Ele tem uma aliança com você. Então, não fique atemorizado, não fique pesaroso, não se turbe o vosso coração, como dizia o nosso Senhor, não faça isso porque não faz sentido. O povo do pacto não precisa se abater porque eles estão debaixo, seguros pela boa mão de Yahvé, que sempre cuida do seu povo. Tá certo, pessoal? Acho que a gente já pode orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você talvez esteja fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, bendito é o nome do Senhor por vermos aqui, Pai, nesse pequeno texto, quanto o Senhor é cuidadoso com seus propósitos, mesmo em situações adversas. O Senhor está ali com o seu braço forte, com a sua mão protetora cuidando do seu povo. Senhor, nós reconhecemos que por vezes nos esquecemos disso ou ignoramos o cuidado do Senhor, ficamos tentando negociar com o Senhor nas situações adversas, iramos e nos esquecemos completamente do Senhor. Nos arrependemos disso e pedimos que o Senhor nos ajude a retornar, Senhor Deus, ou então para que os nossos olhos sejam abertos para perceber o cuidado do Senhor em todo o tempo. Obrigado, Senhor Deus, por esse cuidado glorioso. Assim nós oramos em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Bom, é isso então, né, gente? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.